A Sexualidade 2. Nos três últimos capítulos, tratei de resumir para você algumas das teorias psicológicas mais tradicionais, mais básicas e universalmente aceitas da psicanálise. São instrumentos, ferramentas que todos os psicanalistas empregam para organizar teoricamente o que descobrem nas sessões. Pensa-se geralmente que tais ou quais teorias constituem artigos de fé. Não constituem. Se, como instrumentos, deixam de ser úteis, abandonamo-las como facas embotadas ou alicates com ferrugem. Pelo menos é o que se deveria fazer, pois o único instrumento perene, tão duradouro ao menos como a própria psicanálise, é seu método, tal como estudamos no segundo capítulo, o processo mesmo pelo qual as teorias são criadas. Para que você entenda o que é a psicanálise, título e propósito deste opúsculo, não basta o conseguinte ter uma ideia vaga das teorias melhor estabelecidas. É necessário também acompanhar o processo de expansão teórica, o caminho que leve à produção de novos interpretantes. Convido-o, pois, a brincar de teórico junto comigo, tomando por tema a psicologia dos sentimentos e como ponto de partida a própria sexualidade. Ainda que não cheguemos a grandes conclusões, o que aliás não se pode garantir de antemão, ou que não depositemos confiança excessiva nos resultados, o simples percurso, o esforço de pensar teoricamente ensinará muito melhor do que um relato de esquemas já estabelecidos, como se fabricam os conceitos da psicanálise. Creio que você já percebeu na investigação da sexualidade quão preocupados estão os psicanalistas em determinar a sequência que gera a sexualidade adulta, a partir de alguns poucos princípios e pulsões vigentes na primeira infância. Denomina-se genético esse ponto de vista de gênese ou igual origem, e já deixei dito que ele é muito útil. Em sua versão mais radical, a de Melanie Klein, basta considerar dois grandes ingredientes afetivos inatos: ódio e amor, ou, se preferir, instinto de morte e instinto de vida, acrescentando-lhes dois mecanismos básicos: projeção e introjeção. Já temos os alicerces da vida mental rudimentar. Amor projetado dá objeto bom, reintrojetado dá um self, ou si mesmo, bom, etc, etc. E como o bom e o mal não se misturam de início, deles deriva-se também o mecanismo de cisão, a idealização, o muitíssimo bom, o bom demais, os temores persecutórios do muito mal, do mal demais. E já se anuncia o drama depressivo, quando o que está ainda separado vier a se juntar, etc, etc, etc. Até aqui tudo bem. Vamos supor, todavia, que por um motivo qualquer você não simpatiza com a ideia de instintos fundamentais e mecanismos primitivos. Na verdade, a questão não é bem de simpatia, dá-se simplesmente que a noção de instintos primários é um tanto obscura e afirmativa demais. Tudo estará perdido, o método não mais se poderá usar? Absolutamente. O que teremos de fazer será tomar como ponto de partida alguma tendência geral mais simpática ou menos obscura, progredindo não tanto pelos caminhos da gênese infantil, mas pesquisando, ao contrário, a forma pela qual os sentimentos se afinam e ganham especificidade em qualquer altura da vida. Vale isso dizer que estaremos interessados em conhecer a gênese lógica, da lógica das emoções. É um caminho, vejamos se presta. Um sentimento básico bastante conhecido de todos nós é o desejo de ser inteiro, de bastar-se a si mesmo. A própria teoria do narcisismo afirma algo assim. Ademais, todos os sonhos de grandeza e imortalidade levam-nos a pensar que, no fundo, bom mesmo seria fechar-se em si mesmo, num amor autocentrado,
cujo excedente apenas se pudesse esparramar pelos outros, como o dos deuses nas religiões monoteístas. Ora, a posse integral de si próprio é infelizmente impossível, ou felizmente, caso contrário, posto que satisfeito cada homem seria o último homem na terra, nem haveria obras ou civilização. Somos muito dependentes do meio e da sociedade, e além disso, não nos conseguimos conhecer diretamente. Só no confronto com os outros é que sabemos de nós. Conformar-se com isso? Bem, não há outro jeito. Porém, mesmo aceitando a indispensável abertura para o outro, resta sempre um sentimento de perda, básico e inevitável, como que uma saudade de si, embora referente a um estado de posse absoluta que nunca houve ou haverá. Será irracional talvez, mas os homens são assim, nostálgicos precisamente do que tão somente imaginaram ter possuído. Chamemos a esse estado de perda luto primordial. Como em qualquer estado de luto, existe, pois, a tendência a procurar outros objetos ou pessoas que substituam o bem perdido. Em nosso caso, sendo o bem perdido essa integridade absoluta e independente, os objetos substitutos serão nada menos que o mundo inteiro, o mundo externo, a pessoa amada, o trabalho, os amigos, o lazer, etc. Quer dizer que não há propriamente objetos primários, todos são objetos substitutivos, intercambiáveis, representantes sempre do próprio sujeito. É como se para o mundo houvesse uma fuga constante do homem descontente com sua incompletude. A concepção acima que semelha à primeira vista um jogo de ideias descomprometido e brincalhão, depressa mostra, no entanto, ser mais que isso. De fato, é próprio das relações de objeto psicanalíticas, ou seja, dos vínculos emocionais com pessoas e coisas, esse caráter de fuga em direção a figuras eminentemente intercambiáveis. Mesmo o sentimento de perder-se nas relações externas é verdadeiramente universal. Demonstrá-lo, porém, seria um pouco longo. É suficiente que você reflita em como se sente um tanto vazio e ansioso por se recolher após um período de muito contato pessoal numa festa, por exemplo. Não é raro que pessoas terminem a alegria em choro, ou pelo menos pensem na necessidade periódica de sono. Se é assim, se no outro vou buscar a mim mesmo, perdido, pareceria lógico que minhas relações tendessem à fusão total. Se não me posso fundir comigo mesmo, que o faça com o outro. Isso existe com efeito, mas decepciona. A fusão total e violenta com o outro anula-o, destrói-o e não satisfaz. É o princípio teórico do sadismo, que pretende invadir o parceiro, comê-lo ou penetrá-lo até a alma. Na prática, o sadismo é uma arte mais sutil. Se o sádico aniquila a sensibilidade do parceiro, fica com as mãos vazias. Seu intuito cumpre-se melhor parando na metade, dominando apenas na medida certa, que lhe mostre poder produzir efeitos notórios e inegáveis sobre a outra pessoa. Ora, quase todos os estímulos sensoriais podem ser negados ou disfarçados por quem os sofre, menos, é claro, a dor. Daí, quem sabe, a paixão toda especial que tem o sádico por infligir dor, a dor física ou moral, sendo inegável, sustenta a ilusão de estar fundido como uma parte ativa numa outra, feita só de passividade. Quantas relações humanas duradouras, quantas amizades e casamentos não são mais que atos sádicos prolongados, fervendo sempre no seu próprio caldo? Enquanto o objeto de apego sádico não se deteriora, seu apelo mantém-se e mantém-se a relação.
São, em geral, pequenas vitórias e pequenas concessões que a alimentam. A relação sádica raramente explode em violência. O apelo sádico consiste numa espécie de atração de um objeto que oferece a possibilidade de ser constantemente vencido, sem se considerar derrotado de vez, sem parar de resistir e morrer. Pois bem, você já deve ter entendido que o apelo sádico constitui o mais eficiente e primário lenitivo para a perda de si mesmo, ou luto primordial. No entanto, a fuga para os objetos, ao passar pelo sadismo, por sorte não precisa aí estagnar-se. É possível que o sujeito aceite uma troca de influências, uma reciprocidade. É um acordo complicado, sem dúvida. Perco-me em você e em você me recupero, permitindo, como contrapartida, que você elabore em mim seu próprio luto. Empresto-lhe minha sensibilidade em troca da sua. Os dois saímos mais ou menos satisfeitos. Se é assim, a relação não precisa fundar-se no irrecusável, na dor, porém no interesse de conservação recíproca e no prazer. A partir desse ponto, já se deve falar de elaboração sexual da perda de si mesmo, pois a fusão, bastante equilibrada, apoia-se no apelo provindo das fantasias aprazíveis. Entretanto, para que isso aconteça, será preciso antes franquear a verdadeira porta de entrada da sexualidade, que o apelo sádico constitui. Mas reciprocidade não quer dizer necessariamente simetria. Tomemos o exemplo do voyeurismo. Considera-se o voyeurismo uma perversão, mas logo veremos o que significa tal juízo, consistente em que o prazer se obtém principal ou unicamente pela contemplação do corpo alheio. Não é preciso, no entanto, que o voyeur se arme de binóculos ou frequente um cabaré. A vida cotidiana oferece margem suficiente para tal tipo de prazer, assim como oferece seu complemento no exibicionismo. É um encontro de prazeres, fundamental, todavia, para o prazer voyeur, assim como para o exibicionismo, é a existência do quadro correto. Podemos figurá-lo materialmente como a janela de prédio fronteiro onde uma jovem se prepara para dormir. Porém, mais geral e mais simples, serve ao voyeur e ao exibicionista qualquer parte limitada do real que separe sua experiência da vida rotineira. Seria isso sim de imenso mau gosto se a jovem subrepeticiamente admirada tocasse a campainha do apartamento e se oferecesse abertamente ao voyeur. O quadro do real é o fundamento de seu atrativo. Convém não o esquecer. A sexualidade, então, há de ser entendida pelas qualidades do apelo que seu objeto exerce. Trata-se, em primeiríssimo lugar, de um recorte apropriado do real, de uma área bem delimitada e especial, comparável ao quadrado da janela alheia, no caso do exibicionismo voyeurismo. Em segundo lugar, para que o apelo ganhe máxima eficiência, para que alcance o fascínio, será requerido um equilíbrio adequado dos componentes do atrativo. E estes são dois. O fascínio obtém-se por uma adequada mistura de mesmo e de outro. Explico. Para que a fuga em direção ao objeto seja satisfatória, você entende, é essencial que o objeto de prazer sexual, seja bastante próximo do sujeito, seja o mesmo. Pedras, nuvens, espinhos dificilmente fascinam sexualmente. Se eu devo me encontrar ali, eu que me perdi de minha inteireza, há de ser no igual, numa espécie de mim mesmo. Contudo, o sentimento de absoluta identidade e interioridade no encontro com o objeto sexual é paradoxalmente desagradável.
como se algo de interno saísse para fora e lá encontrado tivesse de ser posto para dentro de novo. Imagine pôr para fora a saliva e voltar a engoli-la. É cuspo e nojo, pois esta emoção, o nojo, representa com perfeição o sentimento que nos desperta o encontro com aquilo que é demasiadamente igual e interno. Por outro lado, estar diante do alheio, do estranho, suscita um sentimento de parecido desagrado, algo que semelha à forma humana, sem ter seu estofo, provoca o riso, faz-se ridículo. É a marionete, o autômato, o macaco ensinado. Estes não dão asco, são distantes, fazem rir. Ora, é justamente da adequada composição entre identidade e outridade, entre fusão e alienação, isto é, entre nojo e ridículo, que nasce o apelo mais forte da sexualidade, o fascínio. Interessa-nos, dentro dessas especulações, pôr em relevo a impropriedade de se crer numa linha reta e ascendente de transformações, que desemboca na sexualidade adulta ou genitalidade. Não há aperfeiçoamento, não há normalidade final. Desenvolvimento há, de certo, mas não se coroa numa integração final. O estado final constrói-se a cada momento. É feito do equilíbrio de contrários, de uma mistura sábia de elementos desagradáveis, como na composição de um bom coquetel ou perfume. Isto quanto à composição do fascínio. Porém, há mais. Até certo ponto, os esquemas emocionais como este, do apelo sexual, independem da qualidade especial dos afetos envolvidos. A regra é mais geral do que a substância. Tomando como exemplo o fascínio, muitos outros exemplos de regra seriam utilizáveis. Fiquemos neste. Sua composição explica tanto o apelo sexual como também o apelo exercido pelos delírios, talvez a fascinação das aventuras, talvez certas propriedades do apelo artístico. Como podem ver, nossa investigação de uma regra teórica leva-nos de imediato às portas de várias descobertas, ramifica-se inesperadamente. Por fim, um último resultado dessa investigação diz respeito à própria noção de realidade. Tradicionalmente, cremos que exista uma realidade normal, prejudicada apenas nas doenças psíquicas. Ora, a constatação de que há tão somente quadros mais ou menos satisfatórios do real para cada estado de emoção põe em dúvida tal certeza do senso comum. Com bastante certeza, temos o direito de afirmar que diversas constituições do apelo sexual, o apelo sádico, voyeur, apelos homossexuais de vários tipos, muitas formas de monogamia ou poligamia, etc., exigem para sua satisfação quadros diferentes do real, correspondentes às fantasias dominantes em cada caso. Se a satisfação só se pode obter num quadro muito exclusivo, se o indivíduo é uma espécie de profissional altamente especializado num quadro apenas, seja este feito de sapatos à meia luz, ou de correntes e chicotes, ou de televisão e cama, com justiça chamamo-lo perverso, posto que a perversão é só uma versão restritiva da sexualidade. O real onde se cumpre restrito será o de uma perversão do real. Se há sentido em aludir à normalidade, será ela simplesmente um tipo de muitos tipos, multiplicidade e variedade de condições tidas como satisfatórias pelo sujeito dito normal. Cada sentimento, por conseguinte, constrói uma espécie algo distinta de real. Vejamos, o real saudoso, por exemplo, é curiosamente fluido. As coisas, as pessoas não se individualizam por completo. São como ondas os fatos, nada é inteiramente presente ou inexistente, pois há um lugar
de que o presente é só um resto que guarda o sentido todo de ser real. A ele chamamos relicário. É uma parte pequenina do mundo, centro imaginário onde está representado o bem perdido, a situação ou pessoa amada, e que mantém a fusão do sujeito consigo mesmo. Pode ser um quarto, um panorama, uma música. O resto está ali fora, não é negado, todavia só existe como uma espécie de flutuação das ondas que provém do relicário. Já o real, teimoso, consistente numa coagulação, é duro, feito exatamente de coisas concretas, ordenadas porém numa sequência lógica em relações de causa e efeito. O real da teimosia é pura extensão. Seu centro é o teimoso, claro, mas cada elemento teima também, teima em ser só isso que é pedra, branco é branco, ou é preto se o teimoso assim o quer. Não há como comparar os dois, não se fundem, nem são miscíveis. A única junção possível, mas difícil, é quando a saudade afeta a teimosia. Nesse caso, ocorre algo raro e maravilhoso. O teimoso pode curar-se da própria teimosia, a teimosia sara na saudade. Segundo o modelo que juntos desenvolvemos neste capítulo, as regras emocionais criam formas específicas do real, reais diversos de diversos apelos sexuais, real saudoso, real teimoso e inúmeros outros reais que deveriam ser descritos. A realidade, então, só se resume a ser uma espécie de redução através da rotina de campos muito diferentes entre si, cuja análise pode restituir sua diferença, por evidenciá-los no processo chamado ruptura de campo. Como você está vendo, nossa teoria, além de mostrar como se produz uma concepção psicanalítica geral, está perfeitamente de acordo com aquilo que verificaremos ser o método psicanalítico no segundo capítulo. Sendo assim, disse que é uma teoria legítima, ou seja, tem propriedades que correspondem bem ao método que a criou, ainda que um pouco mais difícil que outros capítulos, posto que trata de coisas menos conhecidas e popularizadas. Este deve ser lido e relido com cuidado, já que a única maneira de compreender a teoria psicanalítica é nós mesmos experimentarmos fazer trabalho teórico. Como qualquer jogo ou arte, a teoria da psicanálise só se aprende fazendo.